Domingo de Pentecostes, ano B. Evangelho segundo João, 20, 19 e 23. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Com a solenidade de Pentecostes, encerramos o tempo pascal, aqueles 50 dias que a Igreja celebra como se fosse um só dia, santo e glorioso, o dia da ressurreição. Pois bem, é o Senhor ressuscitado, pleno do Espírito Santo, que o Pai derramou sobre ele, que hoje nos doa o seu Espírito. Nunca esqueçamos, o dom do Espírito é o fruto excelente e principal da Páscoa de Cristo. É no Espírito que nossos pecados são perdoados. É no Espírito que o fruto da paixão e morte de Cristo nos é dado. É no Espírito que somos transfigurados à imagem de Cristo Jesus. No trecho que ouvimos, há o gesto do sopro de Cristo, que imediatamente nos remete àquele sopro que Deus faz em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, criando o homem, e que nos diz que aqui, agora, depois de Cristo ressuscitado, ocorre a criação do novo homem, ou que é realizada a nova criação como redenção. O Espírito é dado pelo Cristo ressuscitado, que o soprou sobre a Igreja no próprio dia da ressurreição, como escutamos no Evangelho de hoje, e continua a soprá-lo sobre nós, no sinal visível da água, no sacramento do batismo e do óleo na Santa Crisma. No cenáculo, no dia mesmo da Páscoa, os apóstolos foram batizados no Espírito e tornaram-se cristãos. Do mesmo modo, no nosso batismo, banhados pela água, símbolo do Espírito, também recebemos em nós o Espírito de Cristo e nos tornamos cristãos, templos do Santo Espírito, chamados a viver uma vida segundo o Espírito de Cristo. E isso é tudo que se repete continuamente no Evangelho de João. No prólogo, capítulo 1, versículo 5, diz que o desígnio de Deus continha a vida. Então, esta vida é filiação, porque o Espírito dá o poder de tornar filho de Deus a quem o acolhe. É curioso que a criação do novo homem se dê quando Cristo dá a missão aos apóstolos e, portanto, a vida recebida está dentro de uma estrutura de missão e que essa missão é precisamente a mesma que o Filho de Deus teve, ou seja, os apóstolos irão testemunhar o Pai e testemunhar a verdade de viver como filhos de Deus. Portanto, a missão é a filiação, dar glória ao Pai, manifestar em nossa vida a face do Pai, o seu amor em nossa vida, participando da mesma missão do Filho Jesus Cristo, porém enxertados nele. E é interessante também que os apóstolos ficaram com tanto medo do que poderia acontecer que se fecharam, e o termo grego que se usa não significa simplesmente trancar-se com a chave, mas com alguma barra ou trave, ou seja, colocar algo para bloquear a porta. O Espírito encheu de coragem e vigor os apóstolos, de modo que eles abriram as portas e, ao lado de Pedro, o chefe da igreja, deram publicamente o testemunho de Cristo. A igreja abriu as portas para nunca mais fechar. Falou por Pedro para nunca mais se calar. É, portanto, na força do Espírito que a Mãe Igreja Católica, que veio para toda a humanidade, iniciou publicamente sua missão de levar o Evangelho a todos os povos. Essa solenidade que nos faz retomar a consciência do papel e da missão do Santo Espírito na vida da Igreja e na nossa vida. Sem o Espírito, a Igreja seria somente a fundação Jesus de Nazaré, que recordaria alguém distante que tinha ficado no passado. Sem o Espírito, a vida dos cristãos seria apenas um moralismo opressor, tentativa inútil de colocar em prática mandamentos exigentes que o Senhor nos deu. Sem o Espírito, a evangelização seria apenas uma propaganda, um exercício de marketing. Sem o Espírito, a nossa esperança seria em vão, porque o que nasce da carne é apenas carne.
e nossa alma e nosso corpo jamais alcançariam a Deus, que é Espírito. Com o Espírito, Jesus está vivo entre nós e nós o recebemos de verdade a cada sacramento que celebramos. Com o Espírito, os mandamentos podem ser cumpridos na alegria, porque o Espírito nos convence de que eles são verdadeiros e libertadores e nos dá, no amor de Cristo, a força de tentar cumpri-los na generosa alegria. Com o Espírito, a obra da evangelização é testemunho vivo do Senhor Jesus, dado com a convicção de quem experimentou Jesus. Com o Espírito, já temos a garantia, o penhor da ressurreição, pois comungamos a Eucaristia, alimento espiritual que nos dá a semente da vida eterna. Nós acabamos de ouvir, nas palavras da Vilma e nesses slides, tão cheio de arte e beleza, uma verdadeira teologia do Espírito e sua função na Igreja. Porque a Páscoa de Cristo não podia encerrar-se sem a doação do Espírito Santo. E nós ouvimos bem de que sem o Espírito Santo, a Igreja seria, quando muito, como gosta de dizer o Papa Francisco, uma ONG, que prestaria um serviço, mas jamais estaria em profundidade nesse nível, na força e com a força de salvação da humanidade. Sem o Espírito nós não somos nada. Nós seríamos apenas uma instituição humana que poderia dar alguma contribuição para a humanidade, mas não salvar. Esses séculos todos em que o Espírito não foi valorizado como deveria, deixou um legado que a Igreja tem que superar. Sem o Espírito, viveríamos apenas tentando cumprir a lei sem conseguir e jamais estaríamos na condição daquele movimento da salvação. É um movimento, né? Simbolizado aí pelo sopro, pelo vento, e, enfim, é algo novo que revigora a Igreja. Então, o Pentecostes culmina o mistério pascal de Cristo na sua plenitude. Com o Espírito a gente acha a palavra certa, a gente acha o lugar certo e a gente acha o caminho certo para servir a Deus e transformar já este mundo como uma antessala do paraíso. O Espírito nos dá realmente esta, não só condição, mas essa sensação viva da paz, do bem e da fraternidade. Vamos então viver esse Pentecostes como um grande passo para a nossa fé, para a nossa Igreja e para a vida de cada um de nós em particular. E viva o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um santo e frutuoso Pentecostes para todos nós.